Olá, hoje então é sexta-feira, dia 29 de maio. E aí nós vamos começar com o livro de português nas páginas 75 e 76. Pronto, mas a gente parou na 73. Mas a 73, é revisão de conhecimento. A 74 também, você pode até ler, tá? Mas são revisões que a gente usa ali quando a gente tiver um tempo extra e tal, tá bom? Então nós vamos para a página 75, que de fato tem atividade. Página 75 e 76. Tanto quanto a outra, nós vamos trabalhar fábulas e interpretação, tá? Reprodução de fábula. Acompanhe a leitura que a professora vai fazer desta outra fábula. Então, o papai e a mamãe que tem que ler, tá bom? Para a criança. E depois, para as crianças que já leem, tem crianças que leem muito bem já na sala, tá? Podem ler também, exercitar a leitura, por que não? Mas primeiro a leitura de um adulto para que ele possa compreender o que está escrito, tá? Que é a formiga e a pomba. Planejamento. Com a professora, leio as frases que resumem os momentos importantes desta fábula. Aí tem o A, B, C, né? O caçador fez uma armadilha para prender a pomba. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. A vida não é assim, um salvando o outro? Atividade número 2. Na página a seguir, há 3 cenas que ilustram os momentos importantes da fábula A Formiga e a Pomba. Copiem ao lado de cada cena a frase da atividade 1 que corresponde ao momento da história. Então, aqui, eu já tenho as frases, ok? A, B e C. Aí nós vamos virar na página 76, E aí eu vou ver que frase daquelas que eu li que correspondem às figurinhas, que lindo. E aí é só copiar do lado, certo? Atividade bem facinha e bem gostosa de fazer, porque a fábula é muito bonitinha e a criança vai gostar. Nosso livro de matemática, página 70, então. Página 70, também não é uma página difícil, tá? Leia cada uma... página 70, deixa eu mostrar para vocês, Ok? Leia cada uma das situações a seguir e resolva de seu jeito. Em um jogo... são probleminhas de matemática, tá bom? Em um jogo, Lúcia fez 15 pontos e Júlia 19. Quem fez mais pontos? Quantos a mais? Porque a criança vai identificar facilmente que quem fez mais pontos foi a Júlia. Mas aí você pergunta quantos a mais. Pô, como é que eu vou fazer? Uma das situações mais fáceis é usar aquela tabela do 0 ao 100. E aí do 15 ao 19 ela conta. 1, 2, 3, 4, né? 16, 17, 18, 19. Ela vai identificar de forma fácil. Mas ela também pode fazer com o dedinho, né? De 15 a 19, né? Nós só temos uma dezena nas mãos. Então, 15... Vamos lá, filha. Filha é o filho, né? 16, 17, 18, 19. Quantos a mais? Também pode ser feito de outro jeito. 19 menos 15 vai dar 4. Facinho. Jonas tem 29 figurinhas e Marcela 21. Quem tem menos figurinhas? Quantas a menos? Mesma situação e mesmo esquema de resolução da primeira, tá bom? Pedro tem 18 bolinhas de gude, Carlos tem 12. Quantas bolinhas Pedro precisa dar a Carlos para que os dois fiquem com a mesma quantidade? Aí já é mais dificinho, né? Mas muito bem. Se um tem a mais e o outro tem a menos, né? 18 menos 12 sobra quanto, né? Pego 8, né? Menos 2, sobra quanto? 6. Então, se cada um der quanto, Se ele der 3 pro amiguinho e ele ainda ficar com 3, cada um vai ficar com quantos? Né? Então, é essa situação o problema. E essa situação é um pouco mais complexa. E se a criança desenhar, vai ficar mais fácil. Lembra que no exercício anterior a gente pegou e foi dando uma para cada um? Né? A gente já fez várias vezes esse tipo de problema. Então, a criança vai entender de forma melhor se você fizer isso. Tá bom? Pode desenhar um bonequinho com 18 bolinhas e o outro com 12, né? Um tem mais. Então, para que eles fiquem com uma quantidade igual, né? Ele vai ter que compartilhar esse a mais que ele tem. Quantos a mais que ele tem? Ele tem 6.
Se eu cortar no meio assim, ó, pode pedir pra criança desenhar 6 bolinhas. Aí se eu cortar os 6 no meio, ó, aqui estão 3. Quantos cada um? Vai ficar com 3, né? Então se ele, aí você vai fazer esse experimento, né? Ele tem 12 bolinhas lá e eu dei 3. Eu dei 3 da minha, pego lá aquelas bolinhas e transfiro pra ele. Aí eu fiquei com ainda 3. Aí peça para que a criança conte quantos que ele propõe o nome de Carlos, né? Quantos que o Carlos tem agora e quanto que o Pedro ficou depois de ter compartilhado, tá bom? Aí ele vai ver que ficou a quantidade igual. Formule um problema que tenha relação com a escrita 14 menos 10 é igual, e deu o resultado. 14 menos 10, 4, né? Então, aí você vai falar para a criança elaborar um probleminha. Tá? Como eu falei, aqui o espaço de escrita é muito pequenininho, mas aí você pode colocar de novo a função lá, oral, O-R-A-L. Aí a prova vai entender que foi feito de forma oral. Ou seja, você pode estimular com que ele fale, olha, pode ser feito tantos problemas, né? Maria tinha 14 plantinhas, né? Mas o inverno rigoroso mataram 10. Com quantas ela ficou no final, né? Com quantas plantinhas ela ficou no final? 4, né? Então, o importante é a criança desenvolver também essa oralidade, sem problema. Não precisa necessariamente ser escrita, visto que é um livro também de matemática. Se você fizer de forma oral e a criança acompanhar esse desenvolvimento, muito bacana. E aí nós temos a leitura da semana, que não necessariamente precisa ser feito na sexta-feira, visto que as crianças já fizeram 2 livros. Pode ser feita no final de semana. E nós vamos fazer assim, toda segunda-feira, as crianças vão colocar, vou deixar aberto lá o grupo, e vão colocar a leitura que fizeram, a interpretação da leitura que fizeram na sexta-feira. Por quê? Porque eu fazia isso na sala. Então não era simplesmente levar o livro, né? Era interpretar o que tinha lido, tá bom? Então também vou fazer a leitura do livro, vou procurar imprimir e vou colocar um adendo à parte da leitura. Mas vocês têm que estimular a criança a ler, porque essa não é tão somente uma atividade de interpretação. É muito bom a criança ver o pai, a mãe, o professor ler, qualquer adulto leitor, mas muito também relevante que ela seja estimulada a ler, tá bom? E aí o material que nós temos em comum são os livros online que estão disponibilizados na plataforma do Itaú. Por enquanto nós vamos utilizá-los, tá bom? Então dá para o pai também imprimir, tá? Mas o pai que não quer imprimir, dá também para ler bonitinho no celular, tá? Então, depois que a criança fizer a leitura, você mostra a minha leitura do livro também, para que a criança renove como é que eu vou falar? Essa interpretação do livro, né? Porque como elas estão no princípio da alfabetização, muitas vezes elas vão ler e não vão interpretar, porque elas vão estar mais concentradas na leitura do que na interpretação, né? A interpretação ela ocorre de forma melhor em textos cultos para eles, né? Ou mais para frente, quando eles já souberem ler com uma certa flexibilidade, que não é o que ocorre na maioria das vezes agora, tá bom? Então, por isso que é importante ele ser estimulado a ler, porque é um exercício, quanto mais ele lê, melhor ele fica, mas que também o adulto seja esse intermediário, de ele também ler para a criança e estimular o pensamento dela. Então, eu vou colocar a minha leitura do livro, tá? E vou solicitar que vocês, na segunda-feira, no período da manhã, coloquem vídeos, coloquem áudios desse respaldo da leitura do livro, tá bom? Um abraço, até mais. Até segunda-feira. O livro dessa semana é Super Protetores, que vai falar justamente das pessoas que trabalham aí na linha de frente do coronavírus, tá bom? Um abraço.